Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast do time de segurança do CID. Hoje é a parte 2 da nossa discussão de certificados. Hoje a gente vai se focar nos certificados da Exim. E, por pedidos de todo mundo, estou voltando aqui com a dupla dinâmica. Por favor, Mr. André, se apresenta aí para o pessoal que perdeu a parte 1. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou aqui analista do time de segurança ofensiva do CID. Mr. Igor. Fala galera, meu nome é Igor, também sou analista aqui do time de segurança do CID, trabalho com essas feras aí. E é nóis, bora pra parte 2. Bora. Nessa parte 2, né, pessoal? Opa, já deu um spoiler aqui, mas tudo bem, acontece quando a gente grava as coisas ao vivo. A gente vai falar sobre certificações, então a gente vai seguir essa ideia de primeiro dar uma visão geral da certificação, depois a gente vai dar, e lembrando sempre que é a nossa opinião pessoal do que valeu a pena e do que não valeu a pena, tá? Então não é a opinião do CID, nenhum dos nossos parceiros. A gente vai comentar um pouco da prova, lembrando sempre que a gente assina NDA, né? Não pode falar exatamente do que caiu da prova, mas pode falar do que eles falam que vai cair, né? Da nossa sensação durante a prova. A gente vai dar algumas dicas, né, para quem pretende fazer alguns desses certificados. E no final a gente discute um pouco, né, faz um comparativo. Apesar que dessa vez, né, acho que não tem muito o que comparar, porque dessa vez tem uma sequência, né, como a gente pode ver. Hoje vamos tratar de 4 certificados. A gente vai começar com o de gerenciamento de segurança, né, o Information Security Management, que é baseado na ISO 27001. Esse eu e o Igor temos, né? Eu acredito que o Igor também, depois a gente vai entrar mais a fundo, a gente fez para aprender um pouco mais sobre a ISO também, né? E como gerenciar a segurança num nível mais acima, né? Gerencial, executivo. E depois aí o Igor vai dar sequência trazendo esse roadmap bem legal, né? Que é para DPO, para proteção de dados. Então você tem, né, o Privacy and Data Protection, né? Privacidade e proteção de dados. Aí tem o Foundation, depois você evolui para o de Practitioner, né, do praticante. E por fim você tem o Data Protection Officer, o DPO, né, que seria o mais difícil. Então vamos já direto começar com essa primeira, né, da Exim. Basicamente, o que é essa certificação? Uma certificação de nível de entrada, então ela é relativamente simples, né? Não vai ter nenhuma pergunta técnica muito a fundo. Também sobre a ISO, não vai cair detalhes ou pegadinhas de como quando você faz um curso da ISO. É bem fundo. Eu acho até interessante, né, a gente colocar aqui o que eles colocam como leitura obrigatória, né, que não vem com os cursos, né, só para vocês saberem, então vocês teriam que comprar isso por fora, mas não é tão caro. E aí você tem um básico de fundamentos de segurança, aquele que a gente já ouviu bastante da CID, tríade, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, essas coisas básicas, menor privilégio, tudo mais. E tanto que eles têm tanta recomendação do livro em inglês e tem um livro em português, e tudo isso com base na ISO 27001. E o que cai, né, na prova, né? Os principais, então, segurança e informação. Eles falam sobre modelagem de ameaça e entender o que é um risco. Essa é uma parte bem interessante, né? Você vê como calcular o risco, entender o que é um risco. Fala bastante sobre a organização, né? Então, como que você vai tornar a organização mais segura? Por isso que tem políticas, por isso a gente falou que é um nível mais acima. E aí cai, né? Regulamentações, legislação e tudo mais. Igor, uma pergunta que eu tenho para você. Por que você, eu sei que quando você tirou, você já era muito bom em segurança, você já hackeava aí tudo que tinha direito, era o terror da internet. Por que o Jamais. terror da internet foi tirar uma certificação assim de nível de entrada relativamente simples? Conte pra gente o seu processo. Olha, então, quando eu comecei a entrar nesse mundo de certificação, assim, eu comecei a dar uma pesquisada, né? Então, na época, faz um tempinho que eu tirei essa certificação e ela tava bem alta, né? Então, o pessoal, assim, no mercado, eu fui bem movido, assim, por causa de reconhecimento do mercado mesmo. E na época a galera falava muito bem dela, né? Falava muito bem da Security Plus, como nas certificações de entrada, que a gente já comentou na parte um, e falava bastante dessa ISO, né? Por ela não ser, assim, uma certificação extremamente complexa, ela ser de nível, né, entry level, né, a gente chama, e para dar uma visão em relação a isso que você comentou, uma parte mais processual, né, que como a gente é bem técnico, eu também queria ter essa visão assim, mais
gerenciamento, mais de processo, entendeu? Para poder, né, também aumentar, assim, a skills, né, eu diria. Mas acho que foi mais por causa disso mesmo, porque, assim, ela não é nada técnica, né, você sabe, ela é extremamente processual, bastante conceitual, né, então ela foca bastante na tríade que você comentou, e ela dá uma base legal, assim, sabe, foi muito, muito boa mesmo para mim na época. Mas, assim, o principal motivo mesmo foi que ela estava muito, muito bem vista no mercado, assim, né, como uma certificação foundation. É, Foi isso, cara. o meu foi um pouco diferente. Eu tinha um interesse na ISO, né? Eu já estava indo pro lado de processos antes de fazer a certificação. O Igor, para quem não sabe, ele tem o do ITIL também. Eu também tenho o do ITIL, né? Daí eu queria ver como a gente podia combinar a ISO com o ITIL, tudo. Eu falei, então vou tirar 2 certificações, né? Tirei a do ITIL, essa é clássica, que todo mundo conhece. Eu aproveitei e tirei essa. Aí já vem, né? Vamos falar um pouquinho da prova aqui, né? É uma prova bem tranquila, né? 1 hora, 40, múltipla escolha, para passar 65%. Não é open book, então é aquele esquema, você faz online, fecha tudo, mostra o quarto, mostra que não está trapaceando. Tem várias línguas. Eu fiz em inglês, você lembra qual que você fez? Fiz em inglês também. Eu recomendo, assim, a não ser que você realmente não saiba inglês, mas se não sabe inglês, também recomendo que vá atrás. É preciso na nossa área. Muito difícil, né? Porque, principalmente para se atualizar e tudo mais, tudo sai em inglês. É um preço para certificado não é caro, né? Apesar que agora convertendo tudo fica caro, né? Tá, vai passar de R$ 1.000. Mas comparado com outros que a gente mostrou, né? O SCP, Ethical Hacker, que chegam nos US$ 1.000. Então, R$ 1.000 tá bem mais tranquilo. No, Ramiro, Eu. só complementar esse negócio da linguagem que você falou, é uma coisa assim que, não sei, pra mim, tá? Por exemplo, se eu pego e estudo um material em inglês, ou faço curso em inglês e tal, pego simulados, eu vou fazer a prova em inglês também, né? Que assim, não sei, tem gente que fala que não tem problema, depois vai lá e faz a prova em português. Tipo, você fica acostumado com os conceitos, tudo em inglês e tal, né? Então, seu cérebro, conforme você vai estudando lá e tal, você já fica, né, nessa pegada de inglês. Aí depois você pode fazer em português, pode atrapalhar, tá? Mas depende da galera aí, né? Pra mim atrapalha, cara. E ao contrário também. Vou fazer tudo em português e tal, não sei o quê. Aí eu vejo que a prova só tem inglês. Eu nem pego material em português. Já parto pro inglês mesmo pra manter o mesmo. Sei, né? Sei o que vocês acham. O que você acha, Limão? Complementando isso também, a quantidade que tem de material quando é inglês é sempre maior do que português. Então você tem muito mais livros e simulados e tutoriais que você consegue para estudar. Então eu também prefiro fazer em inglês. De Boa. acordo. A gente, né, vai comentar os prós e os contras. A gente já falou que a gente gostou, né? Qual que foi a intenção. Você viu algum contra nessa prova, Igor? Alguma coisa que você não satisfez muito? Ah, não. Acho que assim, ela foi exatamente aquilo que eu já esperava, né? Mas assim, nada contra, não. Deu um belo up na minha carreira, assim, na época e tal, e tô bem agradecido com essa prova aí. Eu também não tenho contras, né, dessa prova. Na parte 1 a gente falou mal de quase todas, né? Dessa eu acho que ela é bem o que ela promete e entrega. Só precisa ter cuidado, pessoal. Tanto que se vocês forem ler a descrição, ela fala, não é uma prova sobre a ISO 27001. E mesmo se fosse, seria de nível de entrada. Porque isso é o que eu já vieram me perguntar, né? Eu quero aprender a ISO mesmo, quero aprender a fundo. Você acha que é certificado? Não, certificado não é para isso. E aí já vem até naquela discussão que a gente fez, né? O que você pensa quando vê alguém com certificado? Se alguém com esse certificado, não pense que a pessoa está pronta para implementar a ISO numa empresa, né? Implementar o 27001, nem de longe. Obviamente que a É, pessoa pode fazer certificado e ir atrás de estar pronta, claro, mas não é o certificado que preparou ela. O que o certificado faz, né, Igor? Não sei se você concorda comigo, é que você mesmo comentou, ele cai muito processos, tudo. Aí ele alinha isso com a ISO. Então ele já meio que fala isso da forma como a ISO diz que é o correto, né? Mas sim, perguntas mesmo assim, a fundo da ISO 27, qual controle tem que ter, quais são os controles. Para quem não conhece nada. a ISO 2701, ela é sobre controle de segurança, ela tem os mandatórios, tem os opcionais, tem os anexos, tem diversos níveis. Então, assim, ó, se você quer ter o nível de entrada, você precisa ter isso na empresa. Mas se você quer já um nível mais acima, adiciona esses controles. Se você quer o nível máximo, todos esses controles, esse tipo de coisa não cai, né? É importante deixar bem É, claro, pessoal. só complementando, né, até que essa prova, como ela é foundation, ela é bem conceitual, né? Então cai coisas assim, perguntas o que é aquilo, o que é isso, né?
igual você falou, até para 27001 da Exim tem mais 2 provas para cima. Tem a Professional, né, que daí é a parte mais prática também. E se não me engano, não sei se é da própria Exim, mas tem uma de auditor. Então aí sim você, quando tá nessa parte mais avançada de auditor, né, da ISO, acho que não é da Exim não, acho que é da própria ISO que tem essa certificação aí. Quando é auditor, aí sim você vai trabalhar, né, pegando a ISO mesmo e fazendo esses gaps aí que o Ramiro falou, né, na empresa. É, Mas essa é, prova não, ela é conceito. exato. É É uma ótima o que não entrada, é e né? acabou. Se você não conhece a Exatamente. ISO, vai ser uma entrada legal, mas não vai te deixar craque na ISO. Isso. É, na Mas verdade, ela, craque na ISO. Oh, manda limão. ela já dá um bom boost, assim, no currículo, né? Como eu comentou. Não Sim. sei se você concorda, Ribeiro. As empresas gostam, ainda que ela seja uma certificação de fundação, muita empresa já vai estar tentando implementar, ou já implementou o 27001. Aí já gosta de ter alguém que já tenha, pelo menos a de Foundation, não é? Cara, Sim, na época, só exatamente isso aí, o Limão. Na época, quando eu fiz, a empresa que eu trabalhava que me incentivou também a fazer. Então eu comentei e falei, quero fazer uma certificação e tal. Eles falaram, eu falei, tem a ISO. Eles falaram, pô, legal, a gente tá precisando de alguém mesmo. Então é isso mesmo, o Limão. A galera, as empresas, elas não mandam, né? Eles não obrigam, mas eles incentivam bastante essa certificação, sim, cara. na parte um a gente comentou, né, que principalmente consultoria gostava muito da Ethical Hacker para poder falar que tem, né, para ver. Eu acho que essa cai um pouco nesse nível, assim, consultoria gosta bastante de ter alguém que tem essa visão processual das coisas, né? Então, para você chegar numa empresa, você vai fazer só um pen test, mas aí você pega todos os documentos e você percebe ali erros de processo, né? Então, você percebe ali falhas não técnicas, né? Achei um software desatualizado, um SQL injection, mas assim, o seu processo está errado. E esse é um ótimo ponto de partida, né? Para quem quer ir para esse lugar. Da prova, essa eu vou dizer que eu não senti muitas pegadinhas, né? Foi um tema recorrente, né? Que a gente comentou na parte um, que as outras têm muitas pegadinhas. Essa eu não achei. Eu não lembro de ter sentido falando, nossa, então, né? Tá no detalhe, né? Tá na vírgula, onde tá a vírgula e tal. Não, achei que ela é bem direta. Eu achei a prova bem tranquila, bem justa. O que que você achou, Bem Igor? objetiva. Não, a mesma coisa. Bem Perfeito. objetiva. Mas, né, a última pergunta que a gente fez, né, que você fez, dá para fazer a prova sem estudar antes nada, assim, tipo, eu quero certificado, eu vou fazer. Eu vou dizer, eu não teria passado, por questões, às vezes, de nomes, cai algumas coisas. Então, assim, qual que é o papel de tal pessoa, né, qual o processo é indicado aqui? E aí eu provavelmente teria que chutar, talvez fazer um chute mais inteligente, conseguisse eliminar algumas questões, né, ficasse entre duas, mas não teria respondido com aquela certeza que eu fiz depois de fazer o curso. E você, Igor, o que você disse pra gente? Mesma coisa, cara. A gente teve, por exemplo, eu fiz o curso, eu tive que decorar bastante coisinha. Então, o que é medida organizacional, o que é medida técnica, quais são as medidas tais, não sei o que, segurança física, exemplos, tá? Mas assim, tinha bastante coisinha que é preto no branco ali, cara. Então, você tinha que ter umas decoradinhas assim. Então, Tem que tem que estudar. estudar sim, cara. E, de novo, fazer um simulado, para você É, entender o simulado jeito que vai ajuda cair na muito. prova. Aí Simulado é muito agora, importante. vamos entrar então no roadmap, Igor. Você, por favor, comece a comentar aí sobre. Ô, bora. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, da certificação de DPO, né, da Exim, Data Protection Officer. E assim, dando um overview, né? Ela é uma certificação assim recente, ela não é tão antiga, né? Porque ela se baseia muito, ela é uma certificação voltada muito para GDPR, tá? Não para LGPD aqui do Brasil. E a GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E ela foi, né, criada entre aspas, né? Ela começou a valer em 2018. Então, lá em 2018, né, teve a GDPR, né, começou a valer lá na Europa, e um tempo depois, né, a Exim e outras organizações também, né, quiseram criar essas certificações para essa, né, nova lei aí da Europa, tá? Então, assim, mas antes na Europa, eles sempre foram muito preocupados com privacidade e tal, até que existem muitas diretrizes antes da GDPR. Então, tem, né, diretrizes desde a época de 90 e tal. Os Estados Unidos também é muito preocupado com isso, eles têm uma própria lei deles lá, né, o Privacy Guard. E em 2018 teve mesmo, né, criaram, né, a GDPR e começou a valer na Europa. Aí com isso foi criada essa certificação, né, Data Protection Officer da Exim. E assim, ela é uma certificação bem legal, tá?
quando ela foi criada, ela até hoje ela está bem alta, tá? Eu tenho acompanhado o LinkedIn, eu vejo bastante gente interessada em tirar, bastante webinar, né? Você acaba colocando no YouTube lá, a galera falando bastante da certificação por causa disso, né? Tá muito em alta esse assunto de privacidade dos dados, proteção dos dados, né? E aqui no Brasil, inclusive, a gente tem a LGPD, que a LGPD ela é muito baseada na GDPR da Europa. Diria que mais de 90%. Tem alguns detalhezinhos que vão mudando apenas, tá? Mas assim, o foco, né, dessa certificação, frisando mais uma vez, é LGPD. Só que como a LGPD ela é muito parecida, o pessoal aqui do Brasil também começou a se especializar, né, começou a tirar essa certificação da Europa. Aí, que eu já vou adiantar, né, um spoilerzinho, depois que passou um tempo que a certificação da Exim já estava no mercado, eles acabaram criando uma, uma certificação chamada Data Protection Officer, Privacy and Data Protection Officer, Essentials. E essa sim, essa Essentials, ela é só para LGPD. Então, é uma certificação bem de entrada também, tá? Só que ela é focada exatamente, especificamente 100% na LGPD aqui do Brasil, tá? Mas agora a gente vai falar assim, pô, como que a gente consegue, né, esse selo de PO da Exim, tá? Então, aí na imagem, a gente tem o roadmap e os requisitos que a gente precisa para poder ganhar esse selo. Ele não é uma certificação apenas. Por isso que a gente está mostrando aí a imagem que foi tirada direto do site lá da Exim, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter essas duas certificações de entrada, tá? Então, a primeira é a Privacy and Data Protection Foundation, que é uma prova também, e a de 27001 que a gente acabou de comentar aí, que o Ramiro estava falando. Você precisa ter essas duas como base, né, que eles falam. É obrigatório ter, tá? Ah, Então, isso que eu depois que você... ia Oi. perguntar. Tem que ter a primeira que a gente comentou também, então. Tem que ter Isso, tem que ter as duas. Ok. Você não precisa seguir a ordem assim, não preciso tirar a 27001 primeiro, depois a Protection Foundation e depois a Practitioner. Não, você não precisa seguir a ordem, mas o recomendado é você ter as duas primeiras, até eles colocam ali, né, como base, né, Foundation Layer, né, tipo, essas duas, porque elas se complementam. Então você vai ter uma base muito boa de processos, né, de segurança, e aliado também a uma base de proteção dos dados, porque a certificação ela é muito focada em proteção de dados mesmo. Então você vai ter conceitos, né, o que são dados e tal, várias coisas, e também ela pega e puxa o que você aprende em processo da ISO 27001 também para poder utilizar na proteção de dados. Porque atualmente no mercado, para você ter uma boa proteção de dados, se você tiver a ISO, basicamente você está, né, as coisas assim meio que se completam. A ISO vai te ajudar muito, muito, assim, extremamente na proteção de dados da empresa. Então, por isso que eles estão colocando como base isso daí, para você saber os conceitos, né, dos dois lados, segurança e também da proteção de dados, privacidade. Aí depois, mais para cima, você precisaria fazer essa prova que é a Practitioner, tá? Então, comentando mais uma vez, esse nível Foundation ela é muito de conceitos. Então, são as provas que vão perguntar o que é. Você tem que saber o que é, bem objetivo. O que é isso? O que é privacidade? Qual país, não sei o quê. O que, entendeu? Então, por isso que é bastante decoreba, igual a gente comentou. Já passando para esse nível da Privacy and Data Protection Practitioner, ela é o nível avançado já da certificação, né? Nesse roadmap. Então, aí, como o próprio nome já diz, é uma prova avançada e que você precisa ter uma prática. Então, nesse momento, você vai aprender como realizar, né, implementar um compliance da GDPR, né, como você ficar de acordo com a lei na empresa. Então, aí nos cursos, você aprende bastante como colocar a mão na massa mesmo. Quais as etapas, né, as fases que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer na empresa para ela poder estar de acordo, né, em compliance com a GDPR. Então, uma prova, assim, para mim, ela foi bem difícil, assim, tive que estudar bastante coisa, porque são questões que você não é objetivo. Então, assim, eles não perguntam, mas igual nas provas anteriores, o que é aquilo? Elas são perguntas de cenário, entendeu? Então tem que vir assim, eles perguntam um cenário e você tem que pensar como um consultor, né, para poder realizar o compliance. Se tem esse cenário aqui, o que você deve fazer? E aqui sim tem algumas pegadinhas, porque tem questões
que você tem que colocar a melhor resposta. Então, às vezes, tinha várias vezes eu fiquei em dúvida, porque as 4 tinham alternativas corretas. Mas ali naquele momento tinha algum ponto que você precisava pensar como a melhor resposta, entendeu? Então foi bem legal essa prova e gostei bastante dela, cara. Foi bem difícil, eu tive que estudar alguns meses aí, tipo, quase 3 meses. Até porque, um outro detalhe aqui dessa prova também, você precisa fazer um curso que seja reconhecido pelo Exim, tá? Não adianta você pegar um livro só e estudar e fazer. Não, você precisa ter um curso reconhecido pelo Exim, porque no final do curso você vai ser obrigado a fazer um mini TCC desse curso. Vai ter que fazer uma atividade prática mesmo. Por isso que está escrito ali na imagem, tem o mais practical assignments. Porque que você vai precisar entregar isso para o professor, e ele vai ter que corrigir, você vai ter que passar nesse mini TCC, aí você ganha o diploma desse curso. Com esse diploma, você vai poder fazer a prova, entendeu? Você vai poder tirar a certificação. Se você não tiver o diploma, não tiver esse Practical Science, você não consegue realizar a prova do Practitioner, entendeu? Você ficou meio Entendi. claro aí. O seu foi. Você lembra sobre que tema que foi? O seu... Cara, eu fiz uma de PIA, que é uma avaliação de risco, né? Você tinha 4 atividades, assim, para poder. 4 atividades para escolher. Ou fazer uma política de privacidade, ou montar um cenário lá, ou tinha que fazer uma de PIA. Eu acabei fazendo uma de PIA, né? Que eles ensinam no curso, tudo. Aí eu fiz, acabei passando lá, aí eu ganhei o certificado do curso. Aí sim que eu pude fazer a prova para teacher. Ok. Então tem que ir atrás do curso credenciado mesmo. Isso quando eu fiz, cara. Eu acredito que ainda esteja assim, que a Exim ela é bem né, metódica em relação a isso, e não só para essa prova de Privacy and Data Protection. Né? Pelo que eu sei, a ISO também, se você quer estar lá fazendo a prova ISO Professional, né, as mais avançadas, você também precisa fazer algumas tarefas e ter esse diploma para poder fazer a prova de certificação. Isso eu achei legal por um lado, porque mostra que você fez o curso certinho e tal, e um professor foi lá e corrigiu. Um professor que seja, né, que fez o curso que é credenciado pelo Exim. Gera mais Então, valor, né? Interessante. oi? Então, gera mais valor. E por isso que ela tá bem reconhecida no mercado, cara. Ultimamente, assim, conversando, bastante gente que eu conversei que eles pedem umas dicas aí e tal, a galera tá bem atrás dessa prova. E tem uma outra também, que só passando por cima, são certificações também de privacidade de dados da IAPP, né? São muito, muito, muito reconhecidas no mundo, né? Então, que é até um desejo meu tentar, né, tirar uma mais para frente aí também. Mas é que sim, acho que é a que mais, né, a mais difundida aí no mercado em relação à proteção de dados. Eu tenho visto também cargos que já tem como requisito essa certificação para você poder mexer mesmo ali com a privacidade. E eu gostei bastante, cara. Essa prova aí, essas provas foram bem legais, agregou muito, muito conhecimento, né? Chegar nesse ponto, assim, eu queria comentar. Eu falo assim, pô, sempre fui bem técnico, né? Por que, né, eu comecei a ver essa parte aí? E justamente por isso. É aqui, todas as certificações, a Foundation, a Practitioner, elas são muito processuais, muito. Então, é uma parte que eu não tinha, né, de conhecimento. Então, foi bem legal também ter essa visão processual. Até que na parte de Privacy and Data Protection Practitioner, na mais avançada, o professor fala algumas certificações que você pode tirar, né, para poder também complementar, né, essa função de PO. Então, muitas certificações de mapeamento de dados e tal, né, MBO, essas coisas aí que PMO, né, essas coisas aí que eu falei errado, PMO, que ajudam a mapeamento de dados também para você poder agregar mais valor na certificação de PO, né? Então foi assim, aumentar a minha visão em relação a esse todo, assim, né? Então foi bem legal, cara. Ela não tem nada técnico, assim, fala bem pouco, assim, o que você precisa fazer, mas assim, coisas que você precisa colocar a mão na massa, coisas técnicas, não tem, é tudo processo, mapeamento, inventário de dados, tudo que você precisa fazer, cara. Foi bem legal mesmo, assim, me deu uma visão completamente diferente, assim, de segurança da informação. Ô, Igor, vou fazer um Oi. exercício aqui. Vamos supor que alguém que está assistindo
alguém técnico como a gente, tenha interesse nesse roadmap inteiro. E a pessoa quer. Ela vai estudar não igual louco, tipo, todo tempo livre, todo final de semana e vai se matar, mas ela tá a fim de pegar o mais rápido possível. De não, sem se matar. Então, um pouquinho, umas 2 horas por dia ali, umas horinhas no final de semana. Vamos fazer uma brincadeira de quanto tempo levaria. Eu acho que, sendo bem honesto, se a pessoa tá um tempo já na área, umas 2 semanas de estudo, eu acho que é suficiente para a primeira que a gente discutiu. O que você acha? Cara, acho que até menos, Baseado viu? nisso. Eu colocaria uns 10 dias aí, estourando. Tá. Então comecei. Vamos por 2 semanas para arredondar a conta. E aí Uhum. da Privacy and Data Protection? Quanto tempo você diria? Mesma coisa. É o mesmo nível da 27.001. Então estamos com 4 semanas. Aí agora o Practitioner. Ah, colocaria umas 6 semanas, vai. Então 10, obrigado, tá bem redondo. E para finalizar, para fazer a última prova? Ah, não, são essas, né? Você precisa fazer essas 3 provas e mais a atividade Ah, prática. tá, Eu não. Você colocaria está mais umas. considerando a prova já, então. Isso, Então é. você acha que Já esse mais umas roadmap. 2 semanas. Perfeito. Duas Então, semanas assim, para a parte prática. então, nesse roadmap, até a pessoa ter o Data Protection Officer da Exim, vamos pôr em torno ali de 12 semanas, 3 meses. Você acha que fica um tempo legal? Não, 3 meses, assim, com muito tempo, assim, sobrando e ninguém se matando de estudar, senão daria menos, cara. Mas acho que 2 meses Ficou é. legal. 3 meses, né? Você falou? 3 meses. Ficou. Ah, Acho acho que muita gente que tá ouvindo, na verdade, tá me dando vontade, vou ser bem honesto. A gente tá Ah, num cara, eu momento de gostei, cara. planejamento, né? Esse final do ano a gente tá planejando ano que vem, né? Ah, eu achei bem interessante. Eu achei um custo-benefício muito alto. Vocês estavam falando só 3 meses. Para E, tirar ó, mais outra 2 coisa. certificados, ganhar o DPO, acho que isso é legal. Sim. Outra coisa que eu esqueci. Para mim foi muito prazeroso, cara. Foi gostoso aprender isso aí, entendeu? A 27.001 eu achei bem, assim, mais maçante e tal, mas essas de Data Protection eu achei muito gostoso o assunto. Então, até que eu fiz a primeira, falei, vamos fazer, vamos. Eu só fui para as próximas porque eu gostei do assunto, cara. Então, assim, ela mexe bastante com lei. Então, é uma. Sabe, a gente parar um pouco de ser técnico e, vamos ver alguma coisa diferente. Então, isso que me apeteceu bastante. Mexer com lei, pegar a lei lá, né? Por exemplo, a GDPR, ler, aprender a ler, né, os parágrafos lá, né? Tal. E você pegar e se basear na lei para poder, né, poder executar uma ação ali. Então, isso que eu gostei bastante foi diferente. É diferente do que a gente normalmente tira, né, essas certificações mais técnicas ali. E só que assim, eles não é só dando uma, esqueci de comentar isso. Ela não é uma certificação assim, que só advogado tira, né? Tem um mito aí também. Tem bastante advogado tirando essa certificação. E também não é uma certificação e nem os cursos vão aprender a você a ler a lei, né? Você interpretar a lei como um advogado. Jamais. Por isso que nessa certificação aqui, ela é muito legal quando você tem advogados certificados nela e pessoal de segurança também, porque um complementa o outro, entendeu? O cara de segurança, ele não vai querer passar por cima do advogado na interpretação da lei, porque o advogado mexe com isso, né? Ele se formou para isso tudo. E o advogado também não vai querer passar por cima do cara de segurança em relação a essas medidas técnicas todas aí. Negócio que eu esqueci de comentar. Mas é um assunto, cara, muito gostoso, mano. Assim, eu achei bem legal fazer. Foi prazeroso, sabe? Muito, muito mesmo. Recomendo quem quer fazer. E o que, mais já adiantando o assunto, assim, é uma coisa que quando você tem esse conhecimento, né, você começa a olhar a parte técnica que a gente faz aqui, né, como pentest e tal, você começa a olhar também em relação a isso. Você começa a colocar o conhecimento seu de proteção de dados nisso. Então, pô, toda vez que a gente pega uma falha ali que vai ter algum vazamento de dados, como você já tem esse conhecimento de vazamento de dados, de lei, você já sabe o tamanho do impacto que isso pode ter, entendeu? Então, isso daí que também complementa essa parte nossa técnica aí, que é bem legal você ter essa visão a mais, né? A gente já sabe que o vazamento de dados ali, por exemplo, um S3 da Amazon aberto vai expor dados, beleza. Mas, pô, se você ter conhecimento da lei, você já vai saber o impacto maior ainda que isso pode ter. Pô, vai expor os dados aí pelo artigo tal, você sabe que isso, a empresa que teve esse problema vai ter tanto de multa e papapá, então você consegue agregar valor
naquela vulnerabilidade ali, naquela falha de segurança que você achou também. Então isso foi muito legal também, cara. Agora, Igor, na parte um a gente sempre terminava os certificados falando o que, que a gente espera quando a pessoa vem com o certificado X. Quando uma pessoa vem e você vê que ela tem o DPO da X5, né? Que ela passou por todo esse roadmap. O que, que você espera desse funcionário? Cara, eu espero um profissional assim que, que entenda essa parte de processo, tá? Que saiba olhar assim as atividades numa visão de processual mesmo, tá? Primeiro uma visão processual e depois também aplicar nesses processos essa proteção de dados, entendeu? Então olhar sempre ali por cima, né? Uma visão mais, né, processual que a gente está comentando, mas também colocando o que ele aprendeu, né? Em relação à privacidade dos dados, proteção e entender a lei, cara. Eu acho que é isso que são os três pilares assim que a certificação normalmente ela vai pedir assim para você, tá? Tecnicamente assim não espero, até que como eu comentei, muitos advogados que são pessoas que não são técnicas nem nada tiram e vão muito bem, né, nisso. Então não é um profissional que eu espero tecnicamente, mas claro, se ele tem uma bagagem ali técnica também já é um diferencial, entendeu? E também se ele tem alguma curso, ou, né, ou consegue interpretar a lei muito bem também, já é um diferencial, entendeu? Mas assim, o que eu espero isso é mesmo. Ter essa noção mais de processos e aplicando sempre a proteção de dados nele. Que é Quando a isso. pessoa termina esse roadmap, vamos imaginar puramente, sei lá, consultoria em GDPR. Ir numa empresa e ver como estão os processos, se estão de acordo, se não estão, o que pode melhorar. Que nível ali entre júnior, pleno e sênior você diria que a pessoa tá quando ela termina? Pelo curso, né? Não pelo que ela estudou para fora, que aí pode ser qualquer coisa. Mas pelo curso, se a pessoa fez honesto, se esforçou, passou, foi ela que fez tudo, aprendeu bem. Que nível ela entraria? Só pelo curso. Tá, pelo curso, cara, eu vou ser bem crítico assim, né? Eu acho que um pleno, tá? Porque eu não colocaria como sênior, porque assim, o curso, a certificação, eles falam o que você precisa fazer para estar em compliance com a GDPR, tá? Então, você tem, já adiantando assim bem pouco do curso, você tem um sistema de gestão de privacidade de dados, né? Que eles seguem lá uma metodologia, tem até um livro que eu não lembro o nome agora, que o livro eles se basearam para poder criar o curso lá. Então, eles ensinam esse sistema de gestão de privacidade de dados. Então, tem as fases, etapas, tudo, o que você precisa fazer, tá? Só que como fazer, aí é outra coisa, entendeu? Então, aí como, por exemplo, eu preciso proteger, fazer um inventário de dados. O curso vai te falar isso. Você precisa fazer inventário de dados das áreas da empresa. Mas e aí, como você vai fazer? Tem uma ferramenta, eu vou fazer planilha, não sei o quê. Então, isso você pega na prática, entendeu? Então, quando você não vai sair sabendo exatamente como você precisa fazer isso. Você precisa, depois do curso, ir se aprofundando, ir atrás. Como que eu posso fazer? Tem agora, né? Na época não tinha muito, mas agora tem um monte de ferramenta no mercado, né? Tem produtos, soluções e tal. O negócio está crescendo bastante. Aí você vai ter que mexer bastante com planilha, né? Excel, vou ter que montar umas planilhas aqui e tal. Então, isso você consegue depois do curso. Por isso que eu acho que não colocaria como sênior, mesmo sendo uma certificação difícil, né? Mas nada, nenhum bicho de sete cabeças, mas eu colocaria como um pleno ali, que é uma pessoa que sabe o que precisa fazer e que tem todos os meios ali, os caminhos para ela poder ver como que ela vai fazer, entendeu? Então, aparentemente, por exemplo, um júnior que está querendo ali, né, alguma coisa para acelerar a carreira, parece uma boa. Sim, na época quando eu fiz, acho que eu era. Não, 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 eu era pleno na época, quando eu fiz. Limão, bom, para quem não conhece, o Limão, já citei, né, o André, o Limão, ele é responsável também por, né, né, por muitas contratações no nosso instituto, né. De tudo que você ouviu do Igor falando, pensa aí, né, um exercício rápido aí, umas descrições de vagas, algumas coisas que você acha que seria interessante, que a pessoa teria um destaque se viesse no currículo que ela tem esse DPO. O que você imagina? Eu imagino principalmente as vagas relacionadas à LGPD, GDPR. Então, essas leis, elas definem alguns cargos e funções, né? O controlador de dados, o operador de dados, e a própria empresa acho que tem que ter um encarregado disso. E papo de Eu, PO.
O DPO, o próprio DPO, né? Então, Isso. tipo, a pessoa que tiver indo para uma vaga dessa, que trabalha com a legislação da empresa de dados, com certeza vai ter um diferencial se tiver essas certificações. Na minha cabeça, outro que eu pensei também é consultores, que está muito popular agora, de maturidade, né? Sim. Porque na Tem muita prática, Também. gente que faz é, diagnóstico, né? Sim, porque o sim. que a gente está tendo na prática é o seguinte: um monte de empresa está querendo fazer consultoria de LGPD, GDPR, aí você vai na empresa e não tem absolutamente nada. Então você tem que primeiro dar um passo para Uhum. trás, fazer uma consultoria Exatamente. de maturidade de segurança, aumentar a maturidade de segurança para aí você conseguir fazer o compliance, porque não dá para você ir do zero para o compliance. E eu Uhum. acho que, por exemplo, uma pessoa que tem esse conhecimento dos processos é muito interessante, ela consegue ver a maturidade da empresa, que ela consegue comparar, né, quais seriam os processos ideais, né, o que ela aprendeu que tu deveria ter, consegue olhar o que tem na empresa e consegue ver o gap, né? Então consegue fazer uma análise até quantitativa, né? Não só qualitativa também, do que ela Com está vendo. certeza. Aí. A lei exige, né, que tenha essas preocupações agora com privacidade e segurança de dados, e tinha empresa que ainda não tinha uma base muito grande. E agora ela precisa estar de acordo com a lei, mas não adianta só pedir consultoria para LGPD, ou tem umas que também pedem para ISO 27000, quando você não tem uma análise de mortalidade, assim, uma boa base, assim. Tem que realmente fazer essa primeira análise antes de ir atrás da lei. O próprio Igor, né? O exemplo que ele trouxe, por exemplo, né, que você falou de inventário, né? Como fazer levantamento de inventário de sessões. A maioria das empresas nem isso tem. Né? Se esse cara quer ter seguro, você pergunta o que você tem. Não sei. Como que eu vou segurar o que você não sabe? Então Sim. fica interessante. E a lei exige, cara. É. Agora exige você fazer. Tem que ter lá. Agora fale um pouquinho então das provas. Pra Ah, da gente. prova mesmo, bora. Bom, essa daí são as informações que a gente pegou direto do site da Exim lá. É da primeira prova, né, da Privacy and Data Protection Foundation. E ela é bem nos moldes da ISO 27000 que o Ramiro mostrou. Então, 1 hora para você fazer, 40 questões, 65% para você poder passar de score, né? Tem até em português, né? US$ 240. E assim, é o mesmo, né? O mesmo modelo da Exim para as provas Foundation, né? Tem nada de Você diferente, achou não. então que essa também não tinha pegadinha? Foi tipo daí. Você Não, achou bem que. É. objetiva, cara. Achei bem objetiva mesmo, igual comentei da ISO. Muito, muito objetiva, porque eles querem que você tenha a base, então querem conceitos, igual o Limão comentou. Eles perguntam qual o papel do DPO, aí tem umas tarefinhas, aí você tem que falar qual que é o papel, que não é só, né, ver essas coisas da lei nem nada, tem outros papéis também. Ah, o que é, por exemplo, tá, estou falando, mas não são as questões. O que é controlador, né, o que é o processador, qual que é a diferença? Então são os conceitos que a lei trouxe que você precisa saber. Então é bem objetivo ali, não tem pegadinha não. Bastante decoreba também. Mas, assim, são decorebas gostosas, assim. É legal você saber isso, entendeu? Pra É você. decoreba que faz sentido, não é? Qual que é a É, ferramenta que ninguém nunca usa, que você tem que decorar a fly, que não faz sentido nenhum? não, Essa é uma decoreba realmente. não, e é legal, cara. Depois que você lê a lei, porra, eu ficava lendo a lei direto, né? LGPD e tal, GDPR é gostoso, cara. O conceito que você aprendeu, você vê lá, entendeu? Foi bem legal. Aí agora a gente vai falar da última prova, né? Que é a prova mais avançada, a Practitioner. Elas já são 2 horas. Essa eu achei assim, só comentando, só também são 40 questões, 65% para poder passar, e também tem em português. Essa foi uma prova que eu comentei, eram questões bem grandes, cara, porque são cenários, entendeu? Então, você tinha que entender o cenário, né? Não é aquela questão que você pega e bate o olho, essa daqui, pá, eu sei o conceito, pá, não. Então, você tem que entender, pegar o conceito base, que também cai coisa da primeira prova, por isso que é o roadmap, né? Você precisa ter saber ali a base, né, a parte avançada. Então, com os conceitos que você aprendeu na primeira prova, a Foundation, que você, né, entendeu como funciona, no curso você aprende a como pegar esses conceitos, aplicar, né, na prática ali da empresa, né, fazendo como se fosse uma consultoria mesmo, e na prova ter o cenário de uma empresa real. Então eles mandam lá, o que acontece, eu tenho isso, isso, isso. O que eu preciso fazer? E como eu disse já, né, adiantei antes, eu adiantei aqui na conversa. Tinha questões que eram bem parecidas, assim, eram poucos detalhes. Então, se você pensou numa possível resposta ali que para você tá certa, mas não é a mais certa, você acabava errando.
Que tinha questões que eram três, que você poderia fazer no mundo real mesmo ali na empresa, entendeu? Você acha que chegou no nível Mas, pegadinha ou não chegou nesse nível? É só mais. na pegadinha não, cara, era mais assim, você precisava pegar, interpretar a questão, usar conceitos que você aprendeu e montar a solução na sua cabeça. Pô, vou montar a solução. Aí, baseando ali nas 4 questões que você tinha, né? 4 ou 5, né, nas respostas. Você tinha que pensar na solução, entendeu? Então, mas foi bem legal, cara, assim, foi. E eu lembro que eu demorei, eram 2 horas para 40 questões só, mas assim, eu acho que eu fiquei 1h40 para fazer, um negócio assim, que era bem. Você tinha que ler, entender, Isso pensar é e bem tal, raro. Eu então acho que foi. de todas as certificações que a gente tirou, essa você foi então nessa que mais Que eu conseguiu demorei mais, cumprir, tipo, acho. em termos de É, porcentagem do tempo livre, né? isso. Sim, Pentest Plus foi bem mais rápido, Security Plus, todas as outras que a gente já comentou aqui, as de cloud também, todas bem mais rápidas. Essa foi mais demorada mesmo. Por fim, você trouxe a do LGPD, né? Você falou. Isso, eu comentei anteriormente que daí, depois, né, de um tempo que teve a LGPD aqui no Brasil, a Exim acabou criando, né, para o nosso mercado aqui essa prova, que é a Privacy and Data Protection Essentials. Você não precisa ter ela para ganhar o selo de DPO, tá? Mas o pessoal normalmente tira porque ela foca muito na LGPD, né? E tem empresas que elas, assim, não obrigam, igual a gente comentou, mas as empresas, elas incentivam os funcionários a tirarem essa só. Porque para eles não precisa do DPO nem nada, então eles falam, pô, essa é uma prova mais simples, né? Tem só 20 questões, ela é mais simples mesmo, para você focar mesmo nos conceitos. Então as empresas acabam incentivando a tirar apenas essa, não precisar tirar o roadmap inteiro, tá? E o pessoal acaba começando por ela, a empresa ajudou, não sei o quê, né? Tipo, incentivou, mas gosta tanto do assunto que daí parte para as outras que a gente comentou, entendeu? Mas ela é uma prova aí que veio depois e ela não é obrigatória naquele roadmap que a gente comentou lá anteriormente. Por isso que ela nem estava lá. Uma Mas coisa que eu é também legal tirar. lembrei, Igor, que me parece um Oi. pouco perigoso, é essa questão de só ter 20 perguntas, né? Tem muito pouco. É, Se você der uma atrapalhada ali umas perguntas, pode ficar perigoso. Apesar de exatamente. 65% ser pouco, mas de repente você perguntou, né? Qual que é a diferença do controlador do auditor? Depois você dá uma confusão, você já erra Sim. duas. Nossa, E outra complicado. coisa, eu tive amigos que fizeram curso comigo que passaram todas, né? A gente foi fazendo junto, assim, passamos todas. Aí eles nem estudaram, falaram, agora vamos fazer aquela primeira, né? Que veio depois, assim, vamos fazer a Essentials e não passaram. O cara acabou meio subestimando, entendeu? Pô, porque tinha conceitos que eram específicos da LGPD e não da GDPR. Que ele falou, não, alguns amigos aí, eles falam assim, não, a gente já sabe, já tirou aqui, né? Já não soberba nem nada, mas que, pô, a gente tirou essas, eu acho que a gente tem a base para poder tirar a primeira lá que veio da LGPD. Mas não, caíram uns conceitos bem específicos da LGPD e eles acabaram não passando, né? Mas assim, Fica a dica pro sei lá, pessoal. né, daria para passar também, mas eu acho legal você dar uma lida, né, Mas cara? é só Vai uma que, semaninha, né? De dá uma lida, estudo. pega uns simulados ali, porque se é uma prova separada, né? Vão ter coisas separadas, né? Então, mas Então, ela é bem simples, cara. Ela é bem assim. Ela é mais simples que a Foundation da GDPR. entendi. Menos questões, né? Menos conteúdo também. E mais Levantando as barata contas também. aqui, vai sair para fazer o roadmap, incluindo a LGPD, em torno de US$ 1.000. Ah, para Acho que é isso preço de aí, né? certificado, tá bem dentro, né? Sim. Pelo que você me falou, parece que vale a pena. O que você achou, Limão, ouvindo? Que vale a pena, sim. Agora de quem fez, Igor. Valeu, né? Ah, gostei, cara. Gostei bastante. Principalmente aquela parte que eu já falei, né? De poder agregar tudo isso, né? De processo, de entender a lei nessa parte técnica nossa. É um diferencial, entendeu? Eu acredito que seja um diferencial. Até que toda vez que, pô, eu pego uma falha ali, a gente vê uma falha e envolve dados ali, informações, pô, vazar alguma coisa no log, né, ou algum request na API traz alguma informação pessoal, você tem já a ligação, pô, isso aqui pode dar problema com a GDPR, pode dar problema com a LGPD. Então, aquela vulnerabilidade ali, você já pode aumentar a criticidade, entendeu? E explicar o impacto. Então, isso foi um diferencial que eu achei legal trazer para a parte técnica, entendeu? É Isso foi isso. muito bom para mim. Para quem faz pentest, assessment para empresas, é muito importante, né? Você
Sim, E você tendo esse conhecimento, se você acha uma falha, você pode trazer mais argumentos para corrigirem. Porque a verdade é que na perfeito. prática não corrigem todas as falhas que você encontra, né? O pessoal prioriza e tudo mais. Então você, por exemplo, né, você até deu um exemplo de um GDPR. De repente você chega e fala, ó, isso aqui tá contra o GDPR e você tá na Europa, precisa, né, você tá num país da Sim, União artigo Europeia. E tal, se você às vezes tem até impacto um exemplo de esse. uma empresa, ó, essa empresa tinha esse problema, olha o que aconteceu, olha a multa que saiu, né? É um conhecimento que Exatamente. agrega no report quando você faz para entregar e tudo mais, né? É uma Sim. coisa que agrega. Você concorda, Limão, que é uma coisa que agrega bastante? A gente escreveu, principalmente relatórios. Você não precisa ter todo mundo do time ter, né? Mas é legal ter alguém que olhe e de repente aponte. O que você pensa, Limão? Acho que ajuda bastante. Como você comentou, tem várias vezes que você faz um reporte, principalmente o pessoal que não é da área técnica, às vezes não consegue saber o impacto de uma ISO, de uma vulnerabilidade. Quando você chega e fala, ah, não, ó, isso aqui se não resolver, aconteceu isso nessa empresa aqui, a multa foi tanto. Aí todo mundo Perfeito. consegue enxergar a gravidade do problema, assim. Sim. E outra, você, só complementando, nessa mesma linha aí, Limão, você falou, você chegar para alguém e falar assim, beleza, usaram esse, você tem esses dados expostos. A pessoa que não é técnica, ela vai falar assim, legal. Mas aí, se você falando exatamente isso que o Limão e você falou aí, Ramiro, pô, os seus dados estão expostos e pela lei, vai isso, multa, papapá. Aí a pessoa vai entender, ela vai dar importância. É exatamente isso. O que eu achei, terminando já, né, dando conclusões finais, o que eu tô surpreso é quando eu te perguntei quanto tempo demoraria. Eu confesso que eu achei que você ia falar pelo menos ali uns 6 meses. E você falou 3, né? A gente concluiu 3 com tempo, né? Sem se matar. Então me parece um Cara, custo-benefício bem alto, né? Você fazer aprender sim, tudo isso em 3 meses. cara, eu fiz seguido todas as três. As três não, a diferença da ISO pra Foundation foram os 3 meses que eu dei um descansinho ali e tal na época. Mas eu fiz quase seguido as duas, né, de Data Protection mesmo. Cara, eu fiz uma seguida da outra e eu matei em 4 semanas. Ó, Já tendo a ISO, entendeu? bem legal. Limão, o que que Então, você com a mais ISO, gostou? umas 5 semanas. 5 semanas, Pô, assim, correndo, focando, acho que dá pra matar. 5, 6 semanas. essa que leva para DPO, eventualmente, eu acho que com a questão da LGPD é um assunto bem quente aí no mercado. É bem atual, né? Do que a gente tá Uhum. falando. É falta profissional, né? Porque até hoje a LGPD a gente tá meio assim, né? Como que vai ser isso na prática, né? Tá aprendendo como vai, né? Então quem entrar mais cedo no Sim. mercado, aí vai cair naquele problema, né? O mercado vai querer gente com especialista em LGPD, mas pouquíssimas pessoas vão ser, né? Então, de repente, ali eu acho que assim, tem uma janela de oportunidade que tá bem interessante agora. Talvez daqui a um tempo, né? Mais gente fazendo. É curioso que o Igor falou isso de advogado tirar. Eu fiz o MBA na USP em proteção de dados. Tinha advogados lá também. A gente tá vendo, né, que isso tem que trazer também um pessoal jurídico junto, né? Não é só o Sim. técnico. E tem que saber conversar, né? Alguém vai ter que fazer essa ponte. Senão fica uma confusão. Eu, uma vez, bem no comecinho da LGPD, tava discutindo questão de anonimização e tudo mais, e tinha uma dúvida de hash. E para explicar hash para advogado? Teve que usar aquele clássico da bota, né? Você ter a marca da bota, você não reconstrui a bota, mas se tem a bota, você consegue ver que, puxa, eu peguei de um camarada do YouTube, né? Nem foi ideia minha. Mas precisa ter alguém fazer a ponte, né? E de repente, uma pessoa dessa, eu imagino. Você acha, Igor? Você tá pronto para fazer uma ponte, né? Óbvio, você não se torna advogado nem nada, mas consegue conversar, pelo menos, né? Consegue Sim, ver de cara. onde tá vindo as ideias. Sim, sim, exatamente. Finaliza, Igor. Conclusões, então valeu a pena. O custo a gente viu Valeu que tá muito. US$ 1.000 Sim, por valeu 200. O bastante. tempo. Oi? Não, tô pensando que o tempo, o custo, tá tudo bem em casa, né? 3 meses, US$ 1.000, parece bem. Janela de oportunidade aí, né? Com o LGPD pegando. Pareceu bem Sim. legal, cara. É, para terminar, aí beleza, a pessoa fez o certificado, né? O seu caso, né? Fez o roadmap inteiro. Próximo passo. Você tem algum planejado? O que você recomendaria pro pessoal? Cara, são as certificações da IAPP lá, né? Que ela também é uma organização lá que ela é focada em privacidade de dados. E ela tem, se não me engano, 3 certificações. Se eu não me engano, eu não lembro agora, cara. São siglas, é IACP, um negócio assim.
que são certificações assim, muito, muito avançado. Então, você tendo essa base toda aqui da Exim, o próximo passo é ir para as certificações da IAPP, cara. São bem assim, para mercado mesmo, colocar a mão na massa, bem práticas e difíceis. Eu não fiz curso nem nada, porque os cursos são caros e a prova é cara também. Então, normalmente são as empresas que vão, né, necessitar disso daí e acabar investindo no colaborador, né? Mas assim, eu acho que se der alguma oportunidade, acho que a próxima que eu tiraria seria essa da IAPP lá, que ela é avançadíssima mesmo e é muito conhecida, muito reconhecida. E fora que o conteúdo que ela proporciona também é só avançado ali, entendeu? É um negócio ali e você, mão na massa, igual essa do Practitioner, assim. Só que eu acredito que seja mais avançada, tá? Pelo que eu dei uma pesquisada aí. Mais avançada ainda que essa daqui, sim. Legal. Limão, você tem alguma última pergunta? Não. Então, queria agradecer a participação dos amigos, agradecer ao público aí, quem assistiu até o final. Pode deixar ali um comentário se tiver alguma dúvida, a gente vai deixar nossos LinkedIns também, se vocês quiserem tirar dúvidas com a gente, né? O pessoal já tem do outro, trouxeram algumas perguntas, foi bem legal, todo mundo foi bem recebido. Temos as vagas também, né, no CID, se alguém quiser trabalhar com a gente aí, sempre tem vaga, dá uma procurada. E vamos deixar tudo na descrição. E mais uma vez, muito obrigado aí, a dupla dinâmica. Deu muito certo os primeiros, ficou Valeu. bem legal. Bem legal Foi essa um prazer. dinâmica. Deu para aprender bastante. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.